momento para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Agora para aqueles que estão assistindo a gente ao vivo, está começando Mas Olha Só, e dessa vez eu, aqui também do meu ladinho, nosso queridíssimo Valdir com W. Eu tô em cima hoje. Ah, hoje você está em cima. Então, aqui em cima, nosso Valdir com W. E temos um convidado hoje de alto garbo e gabarito, uma pessoa excelentíssima, Bruno, ele que é o fisioterapeuta da INTZ. Por favor, dê o seu boa noite. Boa noite para todo mundo. Vamos bater um papo aí, galera. Bom, a gente está no começo aqui do Mundial de LOLzinho. Eu tenho uma dúvida para você, Bruno. Você é da equipe da INTZ só de LOL ou é também das outras facetas de CS, essas coisas? Eu sou de todas as modalidades, né? Eu sou fisioterapeuta, sou responsável pelo setor inteiro de fisioterapia da INTZ, então assim, eu trabalho com o pessoal do R6, do CS, um pouco o pessoal do Free Fire, mas o que eu acabo tendo prioridade lá sempre acaba sendo sempre o LoL, né? Acho que é a modalidade que eles têm mais investimento lá. Acho que é o carro-chefe da INTZ, é o carro-chefe, né? Exatamente. Uma Cheguei a trabalhar dúvida, até com o pessoal de FIFA, mas é coisa bem pontual. Entendi. Uma dúvida que eu tenho assim dos bastidores, qual você diria que é a principal diferença assim da sua parte de tratamento de fisioterapeuta do pessoal do LoL pro do CS ou pro Procon, que se tem realmente alguma diferença nas abordagens que você faz, de algum tipo de terapia diferente? Então, a abordagem da fisioterapia, ela se diferencia sim de cada uma das modalidades, né? A gente tem que entender um pouquinho dos games para entender qual que é a diferença e o que a gente tem de movimentação entre um e outro e o tipo de lesão que os atletas acabam tendo, né? Mas diferencia muito, assim, né? Por exemplo, o pessoal do LoL, eles clicam muito e não mexem tanto o mouse. O pessoal do CS, do R6, já é o oposto. Eles mexem muito o mouse, né? Então tem as remadas, movimentações de ombro. E eles não clicam tanto, né? Não é um jogo que está tanto vinculado ao clique. E o pessoal de mobile, por exemplo, que usa muito celular e tal, o posicionamento deles é muito ruim, né? Então, a forma como seguram o celular, a forma como eles olham para o celular, né? O neck test, que a gente comenta bastante, que é ficar muito com a cervical muito para baixo, né? E tem as posturas, a própria questão do celular, a gente tem alterações de vascularização na mão, né? Porque se você joga com a mão muito elevada, o sangue demora para chegar na mão, pode dar alteração de sensibilidade. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que você tem que entender e vivenciar e presenciar e conviver para entender. Mas a abordagem ela é muito diferente para cada uma das modalidades, mas ela acaba sendo muito semelhante quando você pensa no estresse, na parte psicológica, no tanto que o cara jogou, o tempo de exposição ao jogo, ao estresse. E aí, quando você vai trabalhar isso dentro de uma sessão, quando você vai relaxar o cara, soltar a musculatura, fazer acupuntura, enfim, para baixar esse nível de estresse, de ansiedade, de tensão, acaba sendo igual para quase todo mundo, né? Mas assim, acho que é mais ou menos por aí. Não sei se respondi ou não. Deixa eu te perguntar. Respondeu bem pra cacete, não tem problema. Uma outra dúvida que eu tenho aqui é qual seria, então, o tipo de lesão ou de contusão, ou eu não sei o termo técnico, você me desculpa, mais comum que esse tipo de atleta tem? Cara, cientificamente, a gente não tem muita comprovação científica de nada, né? Se a gente for avaliar as lesões de uma forma topográfica, então se a gente for falar o que cada um tem ou o que cada um sente, ou se tem um padrão para isso, é muito empírico, né? Você acaba tendo achados clínicos e investigando, falando, olha, a lógica me leva a pensar dessa forma, o questionamento do atleta me leva a pensar de outra forma, mas assim, o que eu estou falando é da minha prática clínica, né? A gente não tem muito artigo científico. Um dos únicos que a gente tem, que não foi aplicado em cima de atletas específicos, né, de alto rendimento, foram em atletas universitários, pessoas que usavam
o PC ou o videogame ou até o próprio mobile com frequência, né, de forma desportiva, são lesões que a gente tem muito em cervical, né, em fundo de olho, né, então os atletas eles acabam sentindo muita dor e cansaço em olho. Cervical é disparado uma das maiores queixas que a gente tem. E aí, em terceiro lugar, a gente começa com os periféricos, né? Começa com a mão, com o cotovelo, com o braço, com o ombro, né? E depois a gente acaba tendo lombar, acaba tendo membros inferiores que são posicionamento, mais por posicionamento, por mau posicionamento, por excesso de sustentação em uma mesma posição, né? Então a gente acaba tendo esse tipo de padrão de lesão, né? Não, eu digo isso até por quase experiência própria. Minha coluna eu já desisti. O fundo de olho eu já uso óculos, já não é à toa. Inclusive, até durante uns meses atrás, aí nesse período de pandemia, a gente fica, né, o tempo inteiro no computador. Sim. E eu, assim, porque eu sou ruim, eu não sou atleta, eu sou um prata muito medião. E, rapaz, não me deu uma me deu uma tendinite no coisa. Eu fui até no médico, ele achou que podia ser até ler, mas era só um negócio no tendão que eu não conseguia mexer o punho direito. Hoje passou, usei aqui, aqueles negócios e tudo. Hoje eu tô zero. E você, Valdir, alguma coisa? Olha, cara, eu tenho aqui esse calo aqui infinito, né? Os dois aqui, de apoiar o calo do gamer, né? Ah, sim, a marca. E eu tenho uma super hiper mega desvio de coluna que, se vocês olharem meu braço, o meu ombro nunca tá na mesma direção. Então, assim, é coisa que, assim, hoje em dia a gente tem essa discussão, né, de ter um fisioterapeuta relacionado a jogos e tal, mas é uma parada que quando a gente começou a jogar videogame era impensável, tipo, hoje em dia eu comento com as pessoas. Eu sou professor de inglês numa escola de tecnologia, e aí volta e meia aparece algum garoto viciado em videogame, né? E aí quando eu comento, pô, mas você sabia que você pode ser até um fisioterapeuta no mundo dos jogos e tal? E o cara abre um olho desse tamanho assim, meu Deus, nada a ver e tal. Mas, né? É um negócio que a gente não tem noção do quanto a gente precisa até precisar. A mesma coisa a psicologia, né? Inclusive a gente vai querer trazer a sua compatriota aí, Natália, para falar com a gente também. Bora. Mas faltou horário, né? Que ela tinha atendimento. Faltou dar um encaixe. Faltou o básico, né? A gente conseguir encaixar o horário de todo mundo. Mas vai dar tudo certo e possivelmente o próximo vai ser com ela. Quem tiver aí no chat sabe que o próximo vai ser com a menina Natália. Coisa boa. Que é a psicóloga da INTZ. Mas assim, eu queria saber como é que foi pra você a sua visão, né, do que essa quarentena que a gente está vivendo hoje, quarentena do Covid-19, para quem estiver vivendo depois da quarentena saber. Quem estiver no futuro. O que mudou? Como é que foi? Como é que você acha que os times têm que se preparar a partir de hoje para quando esse tipo de coisa acontecer novamente? Porque é uma realidade, né? Inclusive já estavam cogitando ter uma segunda pandemia logo depois dessa. Eu não esqueci agora qual era o vírus, infelizmente, gente, desculpa. Mas estava rolando uma conversa dessa aí um tempo atrás. Graças a Deus não se tornou realidade, né? Imagina uma por cima da outra, Deus me livre. Mas como é que você pensa desse processo todo, e tendo em vista sempre, né, a sua área, né? Porque, óbvio, se a gente está em quarentena, todo mundo trancado dentro de casa, a gente vai criar maus hábitos para tudo. E aí, consequentemente, você acaba tendo aí um pouquinho mais de visibilidade. Sim, sim. Então, cara, a pergunta, mais ou menos, como que você quer que eu defina aqui? Não entendi direito a pergunta. O que mudou na sua rotina? De pré-quarentena para quarentenado? Como fisioterapeuta. Vamos lá, você mais específico. Você tem que manter a distância, você tem que... Sim. Como é que é o seu atendimento?
eu imagino que você esteja envolvido também até a forma como os jogadores são posicionados, né? Dentro do campeonato. Senta direito, menino. Porra, Micão, conserta essa coluna, menino. Vai ficar fora de posição na vida real, rapaz. Pior que é mais ou menos assim. Então, cara, o que acontece assim, acho que, como todo mundo, né, eu dentro da área da saúde, não dá para nós termos um único trabalho, né, então, dentro da área da saúde, eu sempre fui meio que multifuncional, sempre fiz um pouco de tudo, de preferência de tudo que eu gostava, né, sempre tentei buscar isso dentro da minha carreira. Fora da NTZ, eu tenho uma clínica, né, que eu atendo, acho que a maior parte do meu tempo. E nessa clínica, assim, a pandemia me pegou de jeito mesmo, né? Então, assim, eu fiquei de 5 dias que eu atendia lá na clínica, eu comecei a atender uma vez só. Então, assim, meu faturamento mensal caiu de 100% para 10% do que eu ganhava, né? Na INTZ, foi até um pouquinho mais bruto o negócio, né? Porque eles aderiram demais à própria pandemia, à própria quarentena, então eles isolaram todos os atletas, né? Então eles colocaram todos os atletas que moravam ali, né, na GH e os que não moravam, eles, entre aspas, expulsaram, né? Falaram assim, ó, não, ninguém entra, ninguém sai, ninguém faz nada, né? Vai todo mundo para casa. Quem mora em outro estado virou loucura. Foi pra casa. E eles chegaram até, uma coisa bacana é que assim, eles chegaram até liberar os PCs, né? Porque tem atleta que não tem PC em casa. Eles liberaram o PC, aí o cara levou pra casa, jogava em casa, treinava em casa. Então, assim, tudo isso foi muito bem orquestrado, né? Com relação aos atendimentos, é muito difícil para um fisioterapeuta fazer um atendimento por vídeo, né? Não sei se vocês sabem, mas assim, o símbolo da fisioterapia é uma mão, né? Então, o toque para fisioterapeuta é encostar, tocar, pegar no paciente, tracionar, mexer, enfim, é fundamental. Então, assim, a própria anamnese, a avaliação que a gente tem, ela tem que ser toda com a mão, né? E eu brinco até na minha clínica, eu sou acupunturista, né? Eu falo assim, cara, por mais que eu queira atender por vídeo, eu não consigo colocar agulha pro cara pelo assim, vídeo. Mais pra né? cima. Mais aqui. Gostaria de poder. Não dá. Entendeu? Fora que tem assim, tem técnica de manipulação de agulha, tem. Quando a gente faz eletro, você tem que programar o eletro do cara, tem que colocar o eletrodo no lugar certo, na fibra muscular, buscar inervação. Então, assim, é muito chato, é muito difícil, né? Vou falar que eu não atendi? Atendi. É o melhor atendimento que a gente pode fazer? Não, mas é o que a gente acaba tendo que fazer. Né? Então, por exemplo, é o ideal, mas acontece. Exatamente. Na própria NTZ, eu tive muito atleta que eu tive que atender por fora, né? Tive que atender em videoconferência, em horários dos mais variados possíveis, para poder conseguir sanar o problema, né? Acertar o problema que o cara tinha. E uma das queixas mais evidentes que a gente tem quando a gente tem um mau posicionamento é problema lombar. É dor lombar e dor cervical. E por incrível que pareça, vocês dois, inclusive, que estão falando, mas eu fiquei na pandemia, joguei mais, não sei o que, não sei o que. Cara, é simples. É só você seguir a rotina de um cyberatleta. É só você seguir a rotina que eles têm quando eles estão treinando. Se você pensar que todo jogo, todo o bloco de jogo, o cara demora de 2 a 3 horas para treinar, e aí ele tem um intervalo de uma meia hora, se você fizer isso dentro de casa, você sanou o seu problema. Se você ficar 3 a 4 horas numa mesma posição, você levantou, se alongou, mexeu, saiu um pouco daquela postura, foi esparecer um pouco, tirou a cabeça dali, sentou, depois de uma meia horinha, sentou de novo, jogou mais 3 horas, tá show de bola. Tá? Ele vai dar uma volta com o cachorro, vai tomar uma água. Exatamente. O problema é que, assim, você vê o pessoal fazendo as coisas mais absurdas do mundo. Eu vou fazer uma live de 24 horas. O cara ficar 24 horas na mesma posição. Já vi isso aí acontecer muito. Não existe. Pra você ter uma ideia, eu trabalhei em hospital durante um tempinho, quando eu estava no começo da minha carreira.
Eu trabalhei em UTI, trabalhei em leito de hospital mesmo, em paciente bem grave. E eu peguei muito paciente que estava em estado vegetativo, estava em coma, enfim. É bem pesado, mas assim, uma das coisas que a gente entra, né, o básico, arroz com feijão de quando você entra numa situação dessa, a equipe multidisciplinar, o médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, o técnico, auxiliar, todos eles, o faxineiro, todo mundo sabe que você tem que pegar um paciente que está em coma, ou que está desacordado, ou em estado vegetativo, enfim. Você tem que pegar o cara e a cada 2 horas virar ele de posição. Deu 2 horas, você vira de novo. Deu 2 horas, você vira para outro lado. Deu 2 horas. Por que você faz isso? Tem uma síndrome chamada síndrome do imobilismo. Os ossos do nosso corpo são mais duros, né? São mais rígidos do que a musculatura. E o osso, conforme ele vai comprimindo, né? Conforme você vai deitando em cima de uma determinada musculatura, o osso ele vai comprimindo essa musculatura até ele ferir ela. Em alguns casos, o osso chega a cortar, né, a pele, e aí gera as escaras que a gente chama. Né? Então é uma ferida que começa de dentro para fora, é o osso agredindo todas as estruturas, porque o acidente ósseo, né, as estruturas ósseas são, em alguns lugares, são pontiagudas, né? E quando você comprime muito, ele, lesiona músculo, lesiona pele, lesiona tudo, né? Fura tudo. Então o que acaba acontecendo é que, assim, eu brinco que um cara que faz uma live de 24 horas e não muda de posição, o cara gera uma escala de decúbito. Entendeu? A escala tem vários níveis, né? Então, só de você deitar assim na mão, ficar amassado lá, a hora que você levanta você com aquele vermelhidão, aquilo já é o início de escara, né? E isso gradativamente vai piorando. Então, evidente, você não vai ficar... Você não vai ficar 24 horas ali sentado na mesma posição, você vai dar uma levantada, inclinar para um lado, para o outro, aí você vai dar uma levantada, enfim. Você vai tentar dar uma mexida justamente para você evitar isso, o próprio corpo vai pedir isso. Mas é importante que, eu estou exemplificando tudo isso, né? Estou mostrando um extremo de uma coisa, mas justamente para mostrar que, assim, é importante você sair dessa situação, né? Dessa posição. Um próprio atleta de esporte convencional, ele não fica 8 horas correndo. Você pega um maratonista, ele não vai correr 8 horas no dia. Entendeu? Ele vai pegar um plano de treinamento, vai treinar determinadas horas, vai fazer um treino físico, ele vai fazer várias coisas ao mesmo tempo para chegar no nível que ele quer. Um cyberatleta, por ser uma atividade muito mais lúdica e que exige, entre aspas, né, fisicamente um pouco menos, o cara acha que ele pode ficar 48 horas seguidas. E assim, o cara não vai ter psicológico para segurar 48 horas, não vai ter físico para aguentar 48 horas, não vai conseguir se alimentar direito. Então, assim, é fundamental que a gente siga essas boas práticas. Que é isso que vai fazer com que o cara renda melhor, com que o cara tenha um melhor condicionamento, que ele tem uma musculatura mais bem estruturada, né? O próprio pessoal da NTZ, mesmo eles em casa, eu orientava, faz atividade física, faz musculação, compra peso, compra elástico, vários atendimentos que eu fiz com exercícios convencionais, que às vezes você usa o peso do próprio corpo para fazer e já dá resultado. Né? Se movimentar um pouquinho, faz o sangue circular, dá, né? Aquela coisa toda. Ô Bruno, eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Vamos lá. Você agora que está trabalhando também com cyberatletas e tudo mais, você joga alguma coisa? Sentiu aí o comichão? Porque, porra, você tá no meio ali dos atletas, sabe? Porque assim, aí você vai, pega uma dica, pô, Micão, eu peguei esse boneco aqui, comecei a jogar com isso daqui, o que você acha que eu faço? É só perguntar. Não, você não tem ideia. É que assim, eu sou apaixonado por games desde que eu sou criança. Eu tô com 36 anos agora, desde os 7 eu gosto. Então faz só 29 anos que eu gosto de jogar qualquer tipo de jogo, né? Então assim, mas eu sou muito ruim para jogo online, para jogo que você joga em equipe. Eu tô treinando agora um pouco mais para competitivo mesmo, né? Porque assim, a gente começou com uma rotina no split passado, né, do LoL, onde os fisioterapeutas enfrentam os psicólogos num jogo, numa MD3, um jogo meio que, assim, meio aleatório, e eu fui simplesmente solado pela Natália, e isso mexeu com o meu ego de uma forma assim. Então, assim, eu tô muito tryhard, né, eu tô tentando de todos os jeitos ver se eu devolvo essa solada nela. Em breve. Mas
por incrível que pareça, eu comecei a pegar LoL pegar pra jogar efetivamente, assim, pra treinar, deve fazer uns 3, 4 meses. E sim, a gente pega muita coisa com o atleta. Por incrível que pareça, Imagino. eu achei que não, mas, cara, é absurdo. Eu tava conversando com o House essa semana, que eu atendo ele. Eu tava atendendo ele, eu falei, cara, tô pensando em jogar com tal campeão. Eu não vou falar, porque se ela assistir isso aqui, eu tô ferrado. É surpresa. É Vai surpresa. pegar um Aí eu falei counter assim, pick já. é certeza, certeza. Aí eu falei pro House, House, eu tô pensando em pegar esse cara aqui. Ele falou, peraí, deixa eu montar um negócio pra você aqui, ó, faz esse combo, não sei o que. Eu falei, cara, meu olho ficou desse tamanho. Cara, dá pra fazer isso, eu não animal. Aí eu fui atender o Zoão, que é outro paciente meu. Hum. Aí eu falei, Zoão, eu não sei mexer nessas runas. Ele falou, não, peraí, eu faço pra você. Aí ele abriu Calma, lá meu me dá usuário, 2 montou segundos. a runa. Até 2 segundos, ele montou a runa pra mim. Aí eu salvei o nome da runa como o campeão que eu vou usar, Zuzu. Sim, Pronto. Zuzu, Fechou. visual. Mas Agora sim, assim, ó, tô sentindo o cheirinho de stop agora. Eita, vamos ver, vamos ver. nossa, mano, Mas baguncei a tua câmera de um jeito, Bruno, que você não tem noção. por quê? Eu não sei o que eu arrumei aqui, eu cliquei em alguma coisa e essa câmera ficou tipo a tela inteira só Nossa, vendo. gostoso. Você me virou ao contrário, né? Não, não, mas continua aí, segue o baile, finge que nada aconteceu. Não, Sem então. problema. E aí, assim, tirando, né, LoL, que eu tô jogando bastante, FPS é uma coisa que eu nunca gostei muito. Não é um jogo que me agrada muito, mas assim, lá no grupo dos físios, a gente tem a Bia que joga demais qualquer FPS, tem o Gui também que joga pra caramba. Mas assim, o pessoal do Físio, da Físio é bem legal, eles jogam as mais variadas coisas. Eu sou um cara meio old school, então eu curto muito mais coisas mais de console, eu curto umas coisas mais eu gosto muito de história, né, de jogos que tem uma história muito legal por trás. De passar de Gosto, fase. exatamente. Eu gosto bastante de RPG também, mas uma das coisas que me pega também no console é que quando eu era mais jovem, né, na minha adolescência, eu joguei basquete, joguei em time, joguei quase como profissional, e eu lutei, né, lutei Kung Fu durante Olha, quase, fazem 20, 25, 26 anos que eu luto, né. Eu comecei com 13 anos, não parei até agora. É Olha só. evidente, não Ó, tenho mais uma a disposição técnica, não pequena tenho mais, curiosidade. mas assim, Eu diga. também já fiz muitos anos de Kung Fu. Eu fiz 8 anos de Kung Olha Fu que também. legal. Sim, eu Nossa, fazia que Wushu, bacana. se eu não me engano. Eu peguei Wushu, a preta e parei. modalidade É, olímpica, bem legal. isso, esse mesmo. Bem legal, Já bem foi legal. campeão mineiro, esses trem tudo também. Coisa Olha que boa. bacana. Eu fui, É. eu fui campeão também, e mas eu agora fui tá de, assim. de, de Sandá, né? Que é o boxe Hum, chinês. sim. E eu gostava muito assim, eu gostava muito da parte de kati, de formas, né? Uhum. E eu fui campeão quando eu apresentei facão, né? Que era uma Hum. espada lá específica do Kung Ah, Fu eu que gosto. era a que eu mais gostava. E eu sempre apresentei muito bem, enfim. Tive que me afastar um pouco disso, porque é muito difícil viver de Kung Fu, né? Ah, Aqui no Brasil. é meio Mas complicado. nunca saiu de mim, né? Então tudo que você tiver Ah, mas é referência, bom. tanto a basquete quanto a Kung Fu em qualquer coisa de game, eu sempre vou gostar, né? Inclusive, eu tive algumas reuniões com o maestro, né? Aqui é falando de bem off mesmo, né? Ah, Quando a gente estava mais ou menos no meio do segundo split agora, o maestro tive uma reunião forte com ele, né? A gente ficou mais de uma hora conversando sobre jogadas de basquete, né? Porque tinha acabado de lançar aquele documentário do Jordan do Michael Jordan. e no basquete o Jordan teve uma das temporadas lá dele, o Pat Riley, que é um técnico bem famoso, ele criou o Jordan's Rules, né? São as regras para você parar o Michael Jordan. E o Phil Jackson contra-atacou, né, tanto essas regras quanto o próprio estilo de jogo do Michael Jordan, criando uma jogada de triângulo que é usada até hoje, né? E tem uma série de estratégias de defesa também, né? Tem as defesas de zona, o box out, tem uma porrada de coisa
de basquete e que eu tenho um pouquinho de conhecimento. Eu fiquei conversando com o Pierre sobre as jogadas e como a gente poderia trazer esse mesmo conceito, essas mesmas coisas direto pro LoL, né? Se teria como fazer alguma analogia, alguma coisa. E por incrível que pareça, tinha bastante coisa que a gente conseguiu trazer. Foi bem legal, bem interessante, né? Esse tipo de abordagem aí, porque acho que o LoL é um esporte competitivo em grupo também, que é um tanto quanto recente ainda, né? Ele começou em 2014, né? Então, assim, de lá pra cá, tem muita coisa que a gente precisa estudar ainda, né? Sim, então, não só dá pra gente ver de muita coisa. desenvolvimento, de estratégia, e ele está constantemente mudando também, então tem sempre alguma coisa nova ali que dá para fazer. Valdir, alguma última pergunta? Perguntaram aqui no chat, qual a pior lesão ou o caso mais estranho que você atendeu nos esportes? Ixi, cara. Por incrível que pareça, as piores lesões que eu tratei foram. Piores não, né? Mas as mais estranhas foram a do Zoão e a do Tai. Os dois chegaram, assim, na mesma época com um entorse de tornozelo, por motivos diferentes. O Zoão foi jogar bola e torceu o tornozelo. Foi jogar bola com o pessoal da NTZ na época que ele tava na RDP e a RDP tava junto com a NTZ no mesmo local. Toda quinta-feira, se não estiver enganado, quarta-feira, sei lá, eles jogavam futebol. Juntos, todo mundo contra todo mundo. E aí o João simplesmente foi jogar, torcer o tornozelo, lesionou um ligamento do tornozelo, e aí eu acabei tendo que tratar o ligamento dele, né? Mas tratou bem, ficou super bem depois, voltou a jogar bola. E o Tai, ele teve o mesmo tipo de entorse, o mesmo tipo de lesão, só que ele tava saindo chapado de uma balada, pisou num buraco, torceu o tornozelo. E aí eu tive que tratar, caiu na minha mão essa, né? Mas acho que as lesões mais difíceis que eu tratei, que eu atendi, foram lesões onde eu precisava que o cara estivesse rendendo muito em pouco tempo, né? Então, as lesões de mão, a síndrome de Dequervine, que é uma lesão muito chata no polegar que tem, eu tive que tratar do próprio Absolute, a síndrome do túnel do carpo, que o Absolute também teve, o House teve depois, né? Tem as tendinopatias e lesões do túnel do carpo, que foi muito chato de tratar. E um dos casos que, assim, eu não consegui salvar, né, tirar o cara de uma intervenção cirúrgica, de uma intervenção um pouco mais brava, assim, foi o caso do Guto, do CS. Ele tinha o dedo em gatilho, né, que foi uma lesão onde o dedo ele engatilha, que a gente fala, ele trava, e aí ele não estica mais, você tem que fazer muita força, né? Isso, para você ter uma ideia, esse tipo de lesão de dedo é uma lesão que acontece em idosos, né, em idosos entre aspas, né, acontece muito mais em mulheres a partir dos 50, 60 anos, né, a incidência da lesão é muito maior nesse nicho. E agora nos esportes a gente está vendo muito mais isso, né, o Redbert teve isso, o Guto do CS teve também, e essa lesão, ela é muito chata, né, porque se você não tratar muito bem, a única intervenção que vai funcionar vai ser a cirúrgica. E ele eu não acabei não conseguindo tirar ele da cirurgia, né? Teve uma série de enroscos no meio, né? Não conseguia atender direito, aí a gente não conseguia organizar uma melhor intervenção, aí tiveram momentos onde ele teve que voltar para o Rio, aí entrou a pandemia no meio, aí eu falei, cara, não dá, e esse é o tipo de lesão que eu não consegui atender porque eu não estava com a mão nele. Se eu tivesse conseguido pegar na mão, trazer ele ali para o atendimento, eu conseguiria talvez, não digo 100%, mas provavelmente eu conseguiria tentar tirar ele dessa intervenção, que é uma intervenção limitante, né? Ela gera uma série de sequelas aí posteriores, enfim, é complicado, mas... Então a gente meio que já tem a resposta, né? A importância do presencial pro fisioterapeuta. Sim. Exato. É fundamental. Mais alguma pergunta aí, Valdir, dos nossos queridos espectadores? Mais alguma pergunta?
Gente, antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpa aí pelos problemas técnicos que a gente teve. A gente ainda está se adaptando à plataforma. Nós viemos só do áudio pro áudio e vídeo e acabou dando uns probleminhas aí, mas acredito que a gente conseguiu trazer um conteúdo de qualidade. Foi o Boa. Simba que te perguntou, tá, Bruno? Eu sei quem é o Simba, eu não sei se ele quer ser identificado. Não sei quem é. Simba on Bush. Aquela Ó. pergunta da lesão mais estranha. Ele disse que é esse o motivo que o Tai faz cara feia. É o memezinho lá. Faz cara feia não, pai. Mas enfim, queria agradecer muito ao nosso querido convidado Bruno. Bruno, muito obrigado por estar tirado esse seu tempo aqui. Pode esquentar a sua janta agora. Sempre Eu um já jantei, prazer. obrigado. Se possível, depois a gente vai te chamar para outros temas, né, coisas mais que ainda estejam na sua área, que te interessem. E espero que a gente possa contar com sua presença sempre, cara. Muito obrigado por vir. Sempre, cara. A gente combinou meio que em cima da hora, mas deu tudo certo. Não, tranquilo. Depois eu te tranquilo, adiciono cara. no Vamos UOL lá, lá pra gente fazer um duo. Vamos treinar Demorou, pra demorou. destruir a Nath depois. E você que está assistindo, não, gente, pode me muito adicionar. obrigado pela presença também. E na semana que vem nós nos vemos de novo no mesmo horário. A não ser que não seja no mesmo horário. Até Né? a Galera, próxima. obrigado aí, boa noite. abraço. Valeu mesmo Tudo pelo bom. convite, viu? Boa noite, abraço. abraço.